domingo foi assim mesmo, o abraço do Sampaoli no Gerson, porque foi ele que salvou o Flamengo, né? Que golaço, hein? No Couto Pereira, o Flamengo enfrentou o Coritiba, que está brigando contra o rebaixamento. No início do jogo, o Arrascaeta teve a primeira chance, mas logo depois, aos 12 minutos, Felipe Luiz derrubou o Robson na área. Está marcado o pênalti pro Coritiba. O Robson mesmo bateu. Partiu, Robson bateu. Robson é o nome da emoção. O Matheus Cunha quase defendeu. Olha o Robson na comemoração. Ih, Robson, toma cuidado. Ele levantou tentando disfarçar. Eu vi, garoto. Acontece, né? Tudo bem. O problema foi depois. Não deu nem tempo do Coritiba comemorar muito, hein? Marcelino Moreno se inspirou no Felipe Luiz e fez pênalti, igualzinho no Wesley. Há semelhanças, inclusive, com os dois lances, né? Na cobrança, Gabigol foi pra bola. Partiu! Gabriel! Gabigol! É o nome da emoção! E aí vieram momentos de tensão. Gabigol foi se aventurar na comemoração. Poucos minutinhos antes, lembra? O Robson tinha caído. Mas o Gabigol, acostumadíssimo a fazer gols, passou por cima da placa sem contratempos. Ele pode dar uma aulinha pro Robson depois, né? Bom, voltando ao jogo, o Bruno Henrique fez a jogada, tocou pro Gabigol, que acertou o travessão. Bom, foi tipo um ensaio, né? Porque o Bruno Henrique repetiu a arrancada. Bota na frente, quarta, quinta marcha. Cruzou na cabeça do Vitor Hugo, que escorou pro Arrascaeta. O nome do bólido é Bruno Henrique. Troca de passes pelo alto. Arrascaeta perfeito no cantinho baixo esquerdo. Que jogada do Bruno Henrique, hein? Imparável. Bom, aí vieram os minutos finais do primeiro tempo. Foram intensos, hein? E teve chance para todo mundo. E olha, pro Flamengo, só nesse escanteio foram 1, 2, 3. A bola volta na esquerda, Arrascaeta, levantamento, Léo Pereira pra fora do gol. E depois teve outra com o Bruno Henrique. E o Edu também tentou pelo Coritiba. Ufa! Cansei só de narrar esse montão de chances, hein? E aos 35 segundos do segundo tempo, a defesa do Flamengo se enrolou toda. O Fabrício Bruno furou e o Edu empatou. Ele não consegue cortar direito. E o Edu ligado manda pro fundo da rede. Bom, aí o jogo deu uma acalmada, né? Tava com todo jeito que ia terminar mesmo 2-2. Vocês lembram daquele abraço lá no início do Sampaoli no Gerson? E aos 48 minutos, o Gerson acertou um chutaço lindo de fora da área. Que golaço! E aí, a forma do treinador agradecer foi um abraço, né? Golzinho salvador para dar uma vitória importante para o Flamengo. 3-2. Vencemos no final. A qualidade do grupo, um golaço do Gerson, onde o jogo foi muito bom. Mas como eu falei, tem que ter atenção o tempo todo, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil. É verdade, atenção é importante, hein? Bom, agora eu vou voltar aqui pro meu sambinha. Tchau, gente. Pra frente, o primeiro tempo foi muito bom, acho que um dos melhores primeiro tempo que eu vi nesse campeonato. No segundo tempo caiu um pouco de produção, né? Mesmo com a... Quem não assistiu o jogo, vê 3 gols no primeiro tempo com mais 2 gols no segundo tempo, acho que foi um jogo, no geral, os 90 minutos bom. Mas o segundo tempo foi bem abaixo do que fizeram no primeiro, muitos erros de saída de bola, as duas equipes errando muito. Só que tanto Flamengo como Coritiba não aproveitando esses erros, né? Teve situações de gols ali que poderiam ter sido convertidas em chances claras, mas não conseguiram. Aí a qualidade do elenco do Flamengo, né? Muitos jogadores individuais que podem decidir uma partida
E o Gerson, no final do jogo, fez um golaço aí, um chute de rara felicidade, onde conseguiu essa vitória pro Flamengo aí, que dá uma tranquilidade no ambiente, né, Lino? Lino também estava comigo na transmissão, né? Dá para perceber, né? Pô, dá para perceber. Obrigado, Grafite, por você avisar a gente. Tá aqui no troca nesse momento. Vamos botar os melhores momentos. O Grafo ancorando tudo. O Grafo... Só um abraço. O que você quer falar, Grafite? Um adendo que o Dandan queria estar aqui. Eu tô chateado porque eu estou aqui no lugar, mas ele queria estar aqui. Ele não tá com muita fome hoje, não. Eu até acreditei na primeira parte, a segunda é uma mentira. Roda aí os melhores momentos do jogo, enquanto o Carlos Eduardo Lino vai falar pra gente. Ô, Lino, eu vou te jogar uma pergunta, porque eu concordo com o Grafa nesse primeiro tempo. É um primeiro tempo agitado, né, uma virada por 2-1, o Coritiba começa bem, o Flamengo depois também entra no jogo. Foi quente a coisa. O segundo tempo muito abaixo, principalmente do Flamengo. Mas o Flamengo não joga muito pouco para esse elenco que tem. O Grafite cita a qualidade, que para mim também é responsável pelo 3-2. Né? O gol do Gerson é um gol de qualidade individual. Mas não é um time que joga muito abaixo do elenco que tem? Sim, só que essa história é muito longa e ela tem diversos aspectos, né? Que passam por questões dentro de campo, por ideias de montagem, por questões ligadas ao Sampaoli, mas vale a pena a gente falar sobre o que aconteceu na partida de hoje especificamente, como dentro de campo o Flamengo vai se transformando e vai se transformando para pior até. O Sampaoli ajusta algumas coisas na primeira etapa. Coritiba estava dando indícios de que ia fazer aquela bola longa nas costas do Felipe Luiz. Foi a quinta tentativa de bola longa naquele setor e numa delas acabou rolando o pênalti. O Sampaoli depois traz o Gerson um pouquinho mais para perto do Felipe Luiz para proteger. O Felipe não estava fazendo o que já fez em outros tempos, aquela saída de 3 por dentro para soltar alguém, não. Estava bem aberto pelo lado esquerdo e estava exigindo proteção. Depois que o Flamengo ajusta isso, dá no que dá. Ó. O Bruno Henrique ganha mais espaço, consegue ficar um pouco mais solto. Estava muito próximo do Gabigol por dentro, começa a jogar aberto, porque o Gerson já não está mais ali, já está fazendo outro tipo de proteção. O Flamengo vai se arrumando dentro de campo, até que ponto se é orientação, são os jogadores achando espaço, a gente não sabe. Mas cresce, faz um bom primeiro tempo. No segundo tempo, amigo, dá tudo errado pro Flamengo. Tudo errado. A gente ainda está no primeiro tempo, aquele lance ali... Na mão do Wesley, né? Daqui a pouco a gente vai ter o Paulo César de Oliveira para falar, né, a regra, inclusive desse toque de mão. E a gente está vendo ainda imagens do primeiro tempo, que o Flamengo faz uma blitz no finalzinho aí da primeira etapa. O que chama atenção, e esse aí é o último lance do primeiro tempo, podia ter matado, né, Mansur? Aí na primeira etapa, o Gabigol serve o Bruno Henrique, que acaba parando no goleiro. Aí a gente olha o que acontece defesa do Matheus Cunha. Uma bela defesa do Matheus Cunha no final da primeira etapa. Do Edu. E a gente vai olhando, e por isso que eu estava abrindo aqui essa discussão do jogar pouco ou jogar muito, esse time do Flamengo, oscilando muito ainda na temporada, porque passa a impressão, e a torcida do Flamengo que está na hashtag aqui, na hashtag Troca de Passe, ao que vale aos 3 pontos, mas realmente é mais sorte que juízo, né? Em muitos casos, e hoje pareceu isso, é que o segundo tempo do Flamengo, é que não é que o Flamengo joga abaixo e o Coritiba faz um grande jogo. O Coritiba, ele vai ganhando campo, vai ganhando espaço, e o Flamengo simplesmente não produz. E as substituições do São Paulo são muito criticadas. Não pelas peças apenas, mas até pelo momento, né? Ele tira um centroavante, joga sem o centroavante de fato como referência, mesmo que ele coloque o Bruno Henrique ali centralizado, mas logo depois ele coloca um centroavante. Então qual que é o sentido do que vem fazendo o Sampaoli aí olhando o recorte do jogo do segundo tempo que foi decidido nesse balaço aí do Gerson? A principal lição que o jogo deixa é que a gente discute por vezes muito, e deve discutir mesmo, precisa discutir a questão tática, só que qualidade técnica salva muita atuação ruim, né? Muita atuação inconsistente. O Flamengo, para mim, a grande questão desse Flamengo é que os sinais que ele emite, eles são quase sempre inconsistentes. Porque você tem um primeiro tempo em que o Flamengo fazia coisas interessantes com bola. Para mim, quase todas elas a partir da retomada do desenho de um losango. O Flamengo tinha um tripé com o Pulgar, o Vitor Hugo, o Pulgar como primeiro volante, o Vitor Hugo mais pela direita, o Gerson um pouco mais à esquerda, a Arrascaeta com o Bruno Henrique e Gabigol à frente. Que do ano passado. Mas a questão não é o desenho, a questão é a execução, a qualidade da execução. E esse desenho de hoje ainda tem uma vantagem em relação ao do ano passado. Vou pedir para você segurar a vantagem, porque o Sampaoli vai falar. Vai que ele fala. Vai dizer coisas muito mais importantes do que eu. Fala aí, Sampa. Sofreu gol, teve tranquilidade para virar o jogo. Segundo tempo mais igual, mas o Flamengo acabou com o Gerson ali no chute de rara felicidade, acertou. Flamengo vive roteiro repetido, mas vitória garante tempo a Sampaoli por reação. Time volta a oscilar em Curitiba, é salvo pela qualidade individual e inicia retorno com pé direito.
A vitória de virada em cima do Coritiba saiu somente nos acréscimos com um chute salvador de Gerson de fora da área. A oscilação do Flamengo entre os tempos é o que chama atenção na partida e os 3 pontos conquistados dão um sossego momentâneo ao time que terá um longo caminho em busca do embalo no Brasileirão. Não é a primeira vez que acontece e o roteiro parece até repetido. Flamengo faz um bom primeiro tempo mesmo que não consiga transformar a atuação em gols, mas volta para a segunda etapa desatento o suficiente para perder o controle da partida. Às vezes custa o resultado, mas contra o Coxa a qualidade individual sobressaiu. Sampaoli utilizou praticamente o mesmo time que enfrentou o Grêmio no Maracanã. A diferença foi o Wesley. E foi assim que o time conseguiu ter o controle do jogo nos 45 minutos iniciais, mesmo o Coxa tendo feito 1-0, de pênalti, aos 15. O Flamengo protagonizou bons momentos e de forma organizada conseguiu a virada aos 31. Com Arrascaeta. Gabi fez o primeiro na cobrança de pênalti, após bom lance no lado direito entre Fabrício Bruno e Wesley. Mesmo concentrado e produzindo, o Flamengo não conseguiu ampliar o placar. Pecou não aproveitando os espaços deixados pelo Coxa ainda no primeiro tempo. Foi para o intervalo com a vitória parcial por 2-1. Se estava focado na primeira etapa, o rubro-negro voltou completamente desligado nos minutos iniciais após o intervalo. Não à toa, o gol de empate do Coritiba saiu antes do primeiro minuto em uma jogada pelo lado direito, com uma falha de Fabrício Bruno, que até o momento era um dos melhores do jogo. A queda de rendimento no segundo tempo era nítida, mesmo o Flamengo tentando ser intenso e controlar o jogo. Faltou aproximação, precisão de passes e a construção de jogadas. O apagão foi comentado por Sampaoli em coletiva. É um tema anímico que também temos que resolver. Tem o esforço, às vezes não tem a precisão. Normalmente a precisão do jogo tem a ver com a precisão individual. Mas temos que tentar defender muito mais com a bola, ter muito mais controle, mais passes no campo rival, que é a proposta. Às vezes o time acelera muito. Aí é onde sofre mais. Mas sempre aproveitei o tempo para fazer substituições. Na verdade a preocupação hoje é que o time tende a ser defensivamente um pouco vulnerável, então vamos ter que mudar a forma ou nomes próprios para tentar ser uma equipe mais sólida nesse aspecto.